Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Para mim é uma satisfação poder voltar a esta igreja, rever os irmãos, pastor Haroldo. Eu me sinto honrado com o convite e ao mesmo tempo sinto o peso da responsabilidade para estar abordando esse tema. E disse Jesus certa vez: sem mim nada podeis fazer, não adianta apenas o conhecimento humano, mas eu me coloco nas mãos do Senhor para ser um instrumento durante esses dias, para ser usado e de fato poder trazer algo que possa servir de base para os irmãos em relação a este tema. Se o senhor quiser tirar a máscara, pode ficar à vontade, tá? Tá bom. Tirar a máscara aqui. Eu quero convidar a atenção de todos para a leitura de um versículo na Bíblia, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, e o versículo 27. Deixa eu ver aqui a apresentação. Me auxilie aqui para a gente colocar no telão. Deixa eu ver aqui, né? Já está no telão? Ok. Diz assim o texto bíblico: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Eu vou ler novamente o texto bíblico. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Podeis tomar assento. Deixa eu ver se eu consigo aqui voltar. Meus queridos irmãos, eu louvo a Deus por esta oportunidade de poder estar abordando este tema. Está o irmão Macedo ali, muito bem, prazer de vê-lo aí, irmã. Eu já abordei esse tema em algumas igrejas, mas em forma de palestra. Mas quando o pastor Haroldo conversou comigo para que pudéssemos estar tratando sobre esse assunto, eu pensei então em escrever algo, e foi aí que escrevemos esse material para servir como texto. Nós vamos trabalhar esse material durante esses dias aqui, vocês vão acompanhar, e sugeri para ele, para que fosse um pouco mais proveitoso, poder ter momentos especiais com grupos específicos. Hoje, como o assunto, nós estaremos abordando sobre ideologia de gênero, o que é e as suas consequências. Então, é mais para que entendamos o que está acontecendo, para que tenhamos ciência do que o inimigo está fazendo. Depois estaremos com a liderança, falando um pouco sobre como lidar com isso. E problemas muito sérios que estão invadindo as nossas igrejas, as nossas congregações, que é a questão da homossexualidade. Como lidar com isso? E nós temos, por outro lado, leis, nós temos, por outro lado, investidas, que se não tivermos sabedoria, poderemos trazer prejuízos, e inclusive sermos indiciados como homofóbicos. Como lidar com esta situação? E depois, nós teremos os pais. Eu quero conversar aqui com a liderança, os pastores e líderes, mas também com o professor de escola dominical que está com a criança, que acompanha a criança, o adolescente, e os pais. Se todos nós fizermos a nossa parte, nós venceremos esta batalha.
Eu diria, irmãos, que isto é uma batalha espiritual. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele alertou dizendo, capítulo 4 e versículo 1 de 1 Timóteo, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Nós vivemos numa guerra espiritual, e a maior investida do inimigo é contra a família, para destruir esta instituição que foi criada por Deus. E a gente observa que isso não começou aí em 2014, 2013, ou a partir de 2010 mais ou menos, quando começou a ser regimentado no país essa ideia no plano nacional de educação. Isso já começou há muito tempo atrás. E a gente vê no Brasil, vamos falar mais da nossa realidade, no Brasil, quando foi aprovada a emenda Dante de Oliveira, lá na década de 1980, e que regularizava o divórcio no Brasil, e a gente vê que o inimigo já estava trabalhando para destruir as famílias, e nunca se viu tanta separação e divórcios como nos dias atuais. Antigamente, quando se pensava em um casal que se separou, era algo assim gritante, e era uma exceção. E hoje parece-me que está se tornando regra nos casamentos. As pessoas já se casam pensando numa possível separação. Já existem países como o México, onde o casamento é feito através de um contrato que tem tempo determinado. Você pode fazer um contrato de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, 3 anos. Terminou o contrato, ambos não precisam nem ir ao juiz, porque o contrato encerrou. Então, se quiser renovar o contrato, então prossegue com o casamento. Observe o que o inimigo está fazendo, quando na verdade o plano de Deus, o propósito de Deus foi criar a família, instituir a família, e a família era indestituível, porque a família foi criada por Deus. E o inimigo, ele não vai conseguir tirar esta ideia, ou tirar este projeto, porque este projeto nasceu no coração de Deus. Mas, embora o inimigo não consiga acabar com a família, com esse projeto, o inimigo, ele tem conseguido afetar muitas famílias individualmente. E a gente observa que lá, já na década de 1980, as coisas elas trabalhavam para que chegássemos ao que nós chegamos hoje. Em 1989, foi realizado o CDC, Congresso sobre Direitos da Criança. Esse congresso foi realizado pela ONU, e tínhamos ali, em média, 190 países participaram, e foi ali então assinado um documento, onde os países se comprometiam a implementar determinadas coisas que foram aprovadas agora no Brasil, como a lei da palmatória, onde proíbe os pais a corrigir os seus filhos. Não estamos aqui defendendo ou fazendo aqui apologia à agressividade dentro do lar, não, mas a correção segundo a palavra de Deus. Coisas como essas começaram de fato a serem regimentadas. Em 1990, no Brasil, foi criado o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto ele foi criado baseado no CDC, baseado nesse congresso, nas decisões desse congresso lá na ONU. A gente vê que não é um problema no Brasil, não é uma questão local, uma questão nossa aqui, ou apenas política, mas é algo que está vindo de cima,
Por quê? Porque é uma investida do diabo para destruir as famílias. Porque sabe o inimigo que se ele ferir a família, ele fere a igreja. É uma forma que o inimigo está fazendo para destruir as nossas igrejas. Porque famílias enfraquecidas tornam uma igreja fraca e enfraquecida. Mas famílias fortes tornam a igreja forte. Então, irmãos, isso vem já de algum tempo. E aqui no Brasil, veio então a partir de 2010, começa-se então a se falar sobre a ideologia de gênero. Vou pedir que passe o próximo, eu não estou conseguindo, deixa eu ver se eu consigo passar daqui. Eu não estou sabendo mexer, acho que é aqui, né? Aí, obrigado. Então, o que é a ideologia de gênero? Eu vou pedir que você abra comigo, aqui, na página 11, onde tem ideologia de gênero, o que é e suas consequências. Então, ideologia de gênero é uma corrente de ideias que defende a dissociação e distinção entre gênero e sexo, que afirma que o ser humano nasce com o gênero neutro. Para os defensores da ideologia de gênero, sexo se refere às características e diferenças biológicas naturais entre macho e fêmea, já gênero se refere ao papel que macho e fêmea assumem e exercem na sociedade. Então, de acordo com essa ideologia, o sexo não define o gênero de uma pessoa. O sexo, ele é determinado biologicamente e o gênero determinado socialmente. E de acordo com essa ideologia, um menino, ele não nasce menino, uma menina não nasce menina, apesar de terem o sexo, seja de macho ou de fêmea. Para essa ideologia, a pessoa, ela define o seu sexo, ela define a sua sexualidade, o seu gênero, porque isso é determinado socialmente. E a gente se depara com situações como aconteceu ali no Maranhão, foi Piauí, não lembro agora exatamente, aonde uma mãe, ela recorre à justiça, e ela então coloca que tem um garoto, um menino com 4 anos, e esse menino, ele é trans, um menino com 4 anos que não sabe ainda distinguir, na verdade, de acordo com a psicologia, ele não sabe distinguir isso ainda, então é colocado ali que o garoto escolheu, porque ele é um menino ou uma menina num corpo de um menino. E ela ganhou na justiça o direito de tratar esse menino para que ele se torne uma menina, com 4 anos de idade. Então, essa é a realidade que nós estamos vivendo, onde as pessoas, elas se colocam numa posição, realmente, aonde uma criança, ao nascer, não pode ser chamado mais de menino ou menina, agora chama menines, né? Porque não tem mais gênero. Observe bem, algumas faculdades já adotam o banheiro, que é aquele banheiro que ele não tem gênero. A pessoa vai, se um homem acha que ele é mulher, ele pode frequentar aquele banheiro. Você imagina aonde nós iremos chegar? E a questão como fica as nossas crianças em relação a isso. Então, o sexo, segundo essa ideologia, ele é determinado biologicamente e o gênero determinado socialmente. Assim sendo, uma pessoa que nasce biologicamente macho não seria necessariamente homem. O ser homem, de acordo com essa ideologia, ou ser mulher, supostamente não seria algo biológico, mas social. O gênero passa a ser determinado pela sociedade e todo o seu conjunto ambiental e cultural. Veja só, uma criança, ela não sabe ainda distinguir o que é o certo e o que é o errado. Quando nós nascemos,
A criança, ao nascer, ela nasce desprovida de juízo moral. Ela não sabe o que é certo, nem o que é o errado. E ela ali começa a receber as instruções, valores. E eu chamo muita atenção, principalmente dos pais, em relação à formação de valores dentro do lar, valores bíblicos, ensinar a palavra para os seus filhos. Está escrito em Provérbio: ensina o menino no caminho que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Nós precisamos saber lidar com essa situação. Não é simplesmente sairmos na rua, fazermos piquete e gritarmos, mas nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos ensinar. Nós precisamos proteger, vacinar. E a vacina é a palavra de Deus. Porque não adianta apenas peito aberto, você não vai resolver o problema. Você não vai conseguir mudar essa realidade lá fora. Mas você pode proteger a sua casa, a sua família. Nós podemos proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Como? Ensinando a palavra de Deus. É o ensino que vai fazer a diferença. Então uma criança, ela, segundo a psicanálise, na formação do seu eu, ela nos primeiros 6 meses de vida, ela não sabe distinguir entre ela e o outro. A mãe é como se fosse uma extensão dela própria. Após 6 meses, a criança começa a fazer agora essa distinção. Tem ela e tem o outro. E a partir daí, a criança vai recebendo as instruções. A mãe vai começando a mostrar para ela o que é o certo e o que é o errado. Vai ensinando inclusive a ela a desenvolver determinados hábitos, como hábitos de limpeza, como escovar os dentinhos e etc, etc. Então a criança começa agora a formar dentro dela um juízo de valor. São os valores ensinados por essa criança. E que de repente, ao ser ensinada, a criança ela vai absorvendo isso. São as verdades que farão parte da sua vida. É como uma base, é como esse chão que nós estamos pisando aqui. Essa base, ela é importante. E hoje, infelizmente, a educação está sendo terceirizada. Hoje, boa parte das nossas crianças estão sendo educadas por aqui. Pelos influências da vida. Por aqueles que dizem, não quero citar nomes aqui, mas conhecidos, que diz que a criança, ela precisa ser descolada. E uma criança descolada é aquela criança que responde os pais. É aquela criança que não engole desaforo. É aquela criança que diz palavrão. Então, as nossas crianças estão sendo ensinadas por esse tipo de gente. E aí a gente observa que a criança vai para a escola. E quando chega na escola, ela vai se deparar com ideologias como esta, que começa a pôr dúvidas sobre a sua sexualidade. Imagina o que é uma criança de 3, 4 anos, e ela olha no espelho e ela diz, eu não sei se eu sou menino ou se sou menina. Porque a minha professora disse que eu não sou menina, embora exista uma genitália feminina, mas eu não sou menina. Eu tenho que escolher. O que eu vou escolher? Percebeu? Isso está sendo uma tragédia na formação da personalidade da criança. E nós estamos formando pessoas doentes, pessoas problemáticas. Eu sou psicólogo e atendo já há 3 décadas. Esse ano eu completei 30 anos que eu estou clinicando, que eu estou atendendo pessoas. E durante essa trajetória desses 30 anos, eu já atendi muitas pessoas com problemas da homossexualidade, cristão ou não cristã. E sinceramente, na minha experiência como profissional, eu nunca vi uma pessoa que seja de fato, mesmo assumindo a sua homossexualidade, que sejam pessoas realizadas, felizes. A minha experiência são de pessoas que tentaram suicídio por causa disso. São de pessoas que se sentem rejeitadas, que se sentem perseguidas. São pessoas infelizes.
mas agora estão doutrinando as nossas crianças para que elas tenham dúvidas em relação à sua sexualidade. Vamos adiante. Essa questão é uma questão que ganhou bastante espaço na mídia, um tema que se tornou popular quando o MEC tentou incluir em 2014 a questão da educação sexual, combate às discriminações e promoção da diversidade de gênero e orientações sexuais no PNE, que é o Plano Nacional de Educação. E aquilo surgiu várias questões, embora esse material já tramitasse desde 2010, 2011, mas foi justamente no PNE de 2014 que foi levado ao Congresso para ser votado. Muitas igrejas se mobilizaram no país, alguns vereadores, deputados, nossos cristãos, nos alertaram em relação a isso, igrejas oraram, pessoas foram realmente, lutaram por isso, não só os evangélicos, como também os católicos, eles foram para cima, para que não fosse permitido que esse tipo de coisa passasse. E graças a Deus, o Congresso votou contra essa proposta. Não passou no Congresso. Mas eles desistiram? Não. Isso veio então para os estados e para os municípios, para que se fosse estabelecido no plano municipal ou no plano estadual de educação. A maioria dos estados, ou a maioria dos municípios, rejeitou essa proposta. E quando nós achávamos que já havíamos ganho uma batalha, que fora proibido, de fato, que esse tema fosse abordado abertamente nas escolas. Quem não lembra aqui da polêmica do kit gay? Mas, quando houve essa rejeição, ou seja, é lei, e a lei diz, é proibido, não se pode tratar sobre isso na escola, aí veio o STF, e numa canetada derruba a lei, e diz, é inconstitucional vetar discurso de gênero. Ou seja, não é permitido, mas também não é proibido. Percebeu como a coisa caminhou? E hoje essa é a realidade. Não se pode proibir que se fale sobre isto nas nossas escolas. Também não foi aceito como material paradidático, como aquele material que foi usado muito nas campanhas de 2014, sobre o kit gay. Então, esses materiais, eles não são usados diretamente ou abertamente, mas os professores, eles podem, de alguma forma, abordar esse tema. Eu recebi uma mãe, eu não faço atendimento de crianças, porque eu não tenho uma sala adequada, enfim, encaminho muitas vezes, faço uma avaliação e encaminho quando necessário. Mas uma mãe me procurou, uma filha com 8 anos, e ela então chegou para mim e disse, pastor, a minha filha chegou em casa assim, constrangida, e eu percebi que ela não estava bem. E eu então perguntei para ela o que aconteceu, e ela não quis dizer. Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E por insistência, ela então contou para mim. Ela disse que a professora deu uma aula de sexo para uma classe com crianças de 8 anos de idade.
E ela, uma menina tímida, foi levada até a frente. E a professora deu uma camisinha para ela e um pênis plástico para que a criança colocasse aquela camisinha, ensinando como fazer da forma correta. É uma lástima isso, mas está acontecendo. Então, nós vivemos numa guerra espiritual. E o pior não é essas questões ou estes exemplos, porque o inimigo, ele usa a sutileza. Isso abrindo um parêntese, irmãos. Uma das maiores armas usadas por Satanás para destruir uma vida, grave isso, é a dúvida. Quando Satanás, através daquela serpente, entrou no jardim e conversou com Eva, ele disse assim: não é assim que Deus falou? Que vocês não podem comer das árvores que existem no jardim? E Eva disse: não, podemos comer sim, apenas uma que a gente não pode comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que o inimigo coloca? Você sabe por que ele não quer? Porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. E aquilo começou a ficar na mente dela. O inimigo é tão astuto que ele chegou certa vez a questionar Deus, quando a Bíblia diz: estando o Senhor reunido com os seus filhos, com os anjos, Satanás apareceu, e o Senhor pergunta: de onde vens? Para onde vais? Ele diz: eu venho de rodear a terra e passear por ela. E ele diz: então tu tens visto o meu servo Jó, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal, um homem íntegro. Eles também puderam. O homem tem tudo, ele é rico, não falta nada. Tira isso dele e vê o que acontece. Dúvida. Faz isso para ver. Satanás é tão astuto que ele chegou para Jesus, conhecendo quem era Jesus. E ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Ele sabia que Jesus era, mas a arte dele é a dúvida. E é isso que o inimigo está fazendo. Eu escrevi um material recentemente, e eu estava fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa foi desenvolvida nos Estados Unidos em relação à geração Z, os nascidos aí de 1990, 99, sei lá, até 2015. E a pesquisa aponta que essa geração, que é a geração de adolescentes, cada vez mais está se tornando uma geração ateu, que não acredita mais em Deus. E é duro você ouvir um filho dizer: Deus não existe. Um filho criado na igreja. Mas sabe por que está acontecendo isso? Porque estão sendo doutrinados. Doutrinados nos jogos que eles estão jogando. São doutrinados pelos influencers que eles estão seguindo. Estão sendo doutrinados pelos filmes e seriados que eles estão acompanhando. Estão sendo doutrinados pela mídia que eles estão consumindo. E o que é que nós fazemos em contrapartida? Absolutamente nada. É uma geração que conhece muito pouco a Bíblia, a palavra de Deus. Eu, recentemente, no ano passado, completou um ano agora no mês de agosto, eu tive Covid e eu fui internado no Hospital das Clínicas da Unicamp, em Campinas. Eu fui para a UTI e fiquei entre a vida e a morte.
minha saturação estava muito baixa, eu numa crise violenta, sem conseguir respirar. E eu fiquei ali entre a vida e a morte, quando o médico plantonista, ele veio me dizer que estava me entubando, queria me entubar. Embora quase não conseguia falar, com muita tosse, eu falei para ele que não concordava e que eu não gostaria de ser entubado. E ele insistiu, mas olha, o senhor precisa. E ele disse, o senhor vai ficar em observação, mas certamente até amanhã isso acontecerá. Ele era o plantonista, no dia seguinte ele não estava no hospital, mas tinha uma médica que eu acompanhava todos os dias, e eu argumentei com ela que não queria. Eu disse, eu não desejaria. E ela foi explicar para mim, deu uma aula para mim da necessidade, e eu disse, por favor. Ela, então vamos observar. E ali eu comecei a orar a Deus e pedi para que eu não fosse preciso fazer isso. Naquele dia eu estabilizei, e depois do dia seguinte fui melhorando, até que saí daquele quadro crítico. Eu estava com 75% dos pulmões comprometidos, 75% dos pulmões. E realmente a minha situação era muito complexa. Desenvolvi um diabetes violento, mas violento mesmo assim, e nunca tive diabetes na minha vida, graças a Deus não fiquei com sequelas, não estou mais com diabetes. Mas quando saí, escrevi inclusive um livro, não sei se o Tiago trouxe, os 10 piores desafios causados pela Covid-19. Depois que eu saí do hospital, eu comecei a fazer uma pesquisa. Eu descobri, através dessa pesquisa, desenvolvida na Europa, que a Europa, ao contrário do Brasil, não estava dando muita ênfase à intubação, e que a intubação não era tão adequada para a Covid, porque pelo índice de mortalidade. Na pesquisa dizia que 87% a 95% das pessoas entubadas morriam. E, bem, mas aquilo... obrigado, Sérgio. Está aqui, eu trouxe ele sim. Os 10 piores desafios causados pela Covid. Mas aquilo, lá no hospital, me fez, eu conto essa história aqui, do meu tete-a-tete com o Senhor. Eu entendi que ir ou ficar era uma escolha minha. Eu, inclusive, coloquei aqui, teve um pastor que eu escrevi a biografia dele, estava terminando lá no Paraná, lá em Minas, a biografia dele, faltando os 3 últimos capítulos, ele morreu exatamente porque foi entubado com a Covid-19. E eu, passei esse material para a filha dele, e ela disse, pastor, isso me curou, porque eu não aceitava. E eu entendi naquele momento que muitas vezes quando o crente, ele parte, mesmo depois que a igreja orou, porque para mim, a morte do cristão, não sei porque estou dizendo isso aqui, não estava pensando previsto, mas talvez alguém precise ouvir essa palavra. E a morte do crente, aquele momento é um momento de êxtase. A passagem do crente é um momento de êxtase. Não dá vontade de voltar mais, porque é algo extraordinário, é algo inexplicável. E eu coloco aqui que Deus, muitas vezes, quando a gente acha que Ele não respondeu a oração, Ele respondeu sim, não a oração da igreja, mas Ele respondeu a oração do doente. Porque talvez o doente ele queria naquele momento. Não tem algo mais glorioso do que a presença do Senhor. Mas voltando aqui. Então, esse episódio me fez pensar na quantidade de pastores, de lideranças neste país e fora do Brasil, que partiram durante esse período dessa pandemia. E eu acordei na madrugada com a seguinte pergunta: que legado estamos deixando para a próxima geração? Que legado estamos deixando? Esses homens, eles estão indo, e com eles a sua sabedoria, e com ele os seus ensinos, e com ele as suas experiências. Que legado estamos deixando para a próxima geração?
E me veio a pergunta: como será esta geração, esta igreja que fica, quando o último guardião da fé tombar, se esta geração não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus? É hora de nós abrirmos os nossos olhos, irmãos, e combatermos tudo isso com a palavra do Senhor. Movimentarmos crianças, adolescentes, jovens, anciãos, todas as pessoas, para nos voltarmos para a palavra de Deus, para conhecermos a palavra e nos solidificarmos pela palavra. Aqui é a vacina que pode nos livrar da morte causada por esta praga. Então, a gente vê que os órgãos da justiça, da política, estão voltados para que haja uma consolidação dessas teorias. Crianças hoje chegam em casa e quando os pais começam a falar, dizem: não, vocês é que são homofóbicos. Os filhos estão repreendendo seus pais e estão dizendo que os pais que estão errados. E não adianta polemizar, não adianta discutir. Mas se você passar para o seu filho, você passar para o seu aluno, você passar para a criança, para o adolescente, que este livro é um livro extraordinário, que este livro não é um livro qualquer, é a palavra de Deus, e se ele reconhecer isto, ele vai querer conhecer este livro, e no momento que ele tiver interesse de conhecer este livro, através deste conhecimento, ele vai encontrar-se com o Senhor. Então, o que dizem esses defensores da ideologia de gênero, irmãos? Para a gente entender o que essa ideologia fala e o que nós podemos fazer. Só concluindo, não concluindo o assunto. A partir daí, nós temos realizado um trabalho. Eu já escrevi várias biografias, tenho escrito outras mais. Está aqui o Macedo, que escrevi a história dele. E vinha no caminho falando aqui sobre a sua história, seu exemplo, que Deus tem feito através da sua vida. E eu então comecei a entrar em contato com os pastores, porque muitos pastores escreveram, ensinaram, as igrejas fecharam suas portas, mas os pastores continuaram ensinando, mesmo através da internet. Eu comecei a pegar essas mensagens com o consentimento deles e transformar essas mensagens em textos e consequentemente em livros. Sabe por quê? Porque nós precisamos deixar algo escrito para essa próxima geração. Porque mesmo no momento em que venhamos a faltar aqui, continuaremos ensinando através dos nossos escritos. Vamos pensar sobre isso. Então, o que dizem os defensores dessa ideologia? Página de número 15. Vamos ler comigo? Senão a gente cansa, né? Vamos, primeiro parágrafo aqui. Vamos lá, todos juntos? Página 15. Ninguém deve ser discriminado por ser menina ou menino, do mesmo modo que por questões de raça ou classe social. Todas as pessoas merecem respeito. Tudo bem. Só que aqui eles estão colocando o seguinte, porque defendendo a ideologia de gênero, o menino vai dizer, eu sou menina, e a menina vai dizer, eu sou menino, e aqui eles dizem, não pode ser discriminado. Aconteceu um fato ali em Campinas, recente, tem 2 meses talvez, 1 mês, 2 meses, talvez vocês acompanharam isso, quem acompanhou o Fantástico deve ter acompanhado isso, mas aconteceu. Vocês viram que durante a pandemia, as aulas, elas
passar a acontecer remotamente. E foi criado ali grupos no WhatsApp para que houvesse uma comunicação entre os professores e os alunos, consequentemente os pais também, em relação às tarefas. E na escola, a escola Aníbal Teixeira, em Campinas, um menino de 11 anos, então foi determinado que seria feito um trabalho na sala, ou na classe, e estava sendo escolhido o tema, e um garoto de 11 anos, ele solicitou que fosse feito abordasse o tema sobre a homossexualidade. Os pais que estavam ali no grupo protestaram. Não quero que meu filho fale sobre isso. Faça um trabalho sobre isso. A professora, ela tomou partido dos pais. E a situação chegou à diretoria. E a diretora concordou com os pais e com a professora. Só que a irmã mais velha do garoto, já maior, ela denunciou, fez uma denúncia, e consequentemente isso se tornou notícia nacional. A diretora foi afastada, a professora e os pais processados. Por quê? Porque não aceitaram que fizesse um trabalho sobre a homossexualidade. Então, é algo que está sendo imposto, é uma imposição. Uma imposição. E quem não aceita, vai, de certo modo, ser tratado como homofóbico. Eles dizem mais: meninas e meninos têm os mesmos direitos em casa, na escola, na quadra, em qualquer lugar. Tudo bem, quando se trata da não discriminação. Mas aí, veja só, ele vai mudando a coisa e aprofundando. Não existem brinquedos de menino e brinquedos de menina, assim como não existe coisas de menino e de menina. Todo mundo pode brincar do que gosta, e isso ajuda as crianças a se desenvolverem plenamente. E aí gera confusão. Vocês viram a polêmica que deu quando a ministra Damares, ela falou aí sobre meninos vestem azul e meninas vestem rosa. Isso se viu de chacota pela mídia o tempo inteiro, porque é inadmissível que se diga algo como a ministra diz. Mais ainda, tanto as meninas quanto os meninos precisam de cuidados e cuidar da casa, das crianças, dos animais, por exemplo. É algo para todas as pessoas. Diz mais: meninas e meninos têm o direito de expressar seus sentimentos livremente, inclusive chorando. Meninos e meninas têm direito iguais de usar os espaços públicos, de expressar seus desejos e opiniões. Ninguém tem o direito de tocar no corpo delas sem autorização. Cada criança é dona do seu próprio corpo e precisa ter autonomia sobre ele. Vamos abrir um parênteses aqui. A criança precisa ser ensinada, sim, em relação à questão do toque do corpo, mas não dessa forma que eles estão pondo aqui. Tem um livrinho, aliás, eu trouxe 2 livros infantis que nós publicamos. Uma autora, ela foi feliz, eu acho que não sei se eu trouxe, se tem mais desse livro, acho que se esgotou, que é Do Meu Corpo Eu Cuido Sim. Fantástico, é uma orientação dada por uma pessoa cristã em relação à criança, mostrando as partes que devem ser tocadas, permitidas ou não no toque. No final do livro, ela coloca lá, inclusive assim, para recorte, né? Tem a criança ali e tem as partes da roupinha para ser colada pela criança, ensinando a criança sobre essas diferenças entre homem e mulher. E um outro, esse eu acho que eu trouxe, que é A Pequena Rosa Vermelha. Esse livro, ele trata sobre a questão do abuso sexual na infância, que é uma conscientização para os pais em relação a isso. Então, mas observe o que está sendo colocado aqui, ó. Cada criança é dona do seu corpo. Então, isso é muito sério, porque é o que está sendo pregado aí fora, essa visão feminista, e a gente observa
que a criança não está pronta ainda para entender sobre determinadas coisas. Então, assim, olha, o corpo é seu, você faz do seu corpo o que você quiser. Não, a criança precisa ser ensinada, que ela tem que cuidar do corpinho dela e não permitir que toque em determinados espaços ou locais do seu corpo. Obrigado. O machismo é ruim para as meninas e para os meninos também, pois restringe a liberdade e o potencial das pessoas. Então, a ideologia de gênero, ela traz de forma sutil a distorção completa do conceito de homem e mulher, ao propor que o sexo biológico seria um dado do qual devemos nos libertar, em busca da composição livre e arbitrária da identidade de gênero. Então a gente vê que é uma forma muito sutil, porque eles vêm colocando essa questão, por exemplo, a não discriminação, os direitos iguais, tudo bem. Mas em meio a isso começa agora a implementar determinadas ideias sutis, que vai fazer com que a criança ela acate aquilo como verdade. Eu sempre chamo a atenção de algo. Muitas coisas, por se tornarem comuns, elas passam a parecer normais. E vou repetir. Muitas coisas, por se tornarem comuns, elas passam a ser vistas como normais. Mas eu faço aqui um alerta, e eu falo isso muito quando eu dou palestra para adolescentes e jovens. Cuidado! Nem tudo que é comum é normal. Então, como que eu vou ensinar aí para eles? Ora, o padrão de normalidade para o crente ainda é a palavra de Deus. Esse é o nosso código de ética e de moral que a gente deve seguir. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Eles têm um ódio violento dos evangélicos, dos cristãos sinceros, exatamente por defenderem a palavra de Deus. Se eles pudessem, eles destruiriam esse livro. Certo? Por quê? Porque nós somos regidos pela palavra. E aqui estão as verdades bíblicas, aqui estão os valores que devem ser ensinados. Deixa eu passar adiante. Agora, os fundamentos da ideologia de gênero. Observe que eles se fundamentam em alguns pilares, e esse ensino, essa doutrinação, ela se baseia nesses princípios. Primeiro, página 17. Não há diferença entre homens e mulheres. Eu estou fazendo questão de acompanhar para que vocês acompanhem aqui e em casa vocês possam fazer. Vocês podem grifar, podem até colocar. Tragam caneta para fazer isso, que é importante. Não há diferença entre homens e mulheres. Esse é um dos pilares usado pela aqueles que seguem essa ideologia. Então, originalmente, os estudos de gênero, difundidos na década de 1960, já pregavam a igualdade entre homem e mulher, a fim de libertar e emancipar esta última da discriminação. Até então, a gente observa que determinadas lutas foram necessárias, e eu vejo um certo avanço, o crescimento em relação à mulher. Não estamos contrariando isso, ou sendo contra determinadas conquistas realizadas pelas mulheres. Agora, precisamos ter muito cuidado com essa coisa que está sendo pregada de uma forma deturpada e distorcida, que é o tal do empoderamento feminino. Que quando se coloca essa coisa do empoderar-se, é uma forma do seguinte, que é antibíblico. O homem e a mulher se complementam. Deus não aceita o machismo e nem o feminismo. O homem precisa amar, está escrito na palavra lá, Paulo escreveu isso. Marido, amai as vossas mulheres. E quem ama não maltrata, quem ama não pisa, quem ama não humilha,
Que ama não faz a esposa de uma escrava. Certo? Então a Bíblia, ela fala sobre isso. Mas quando se coloca a coisa do empoderar-se, é no sentido assim, liberte o seu marido. E isso está sendo uma das coisas que está levando muitos casamentos à falência. É quando a mulher, ela começa a dizer, eu não preciso mais do homem. Porque ambos, homem e mulher, se complementam. E, dentre as razões da criação, da instituição do casamento, a primeira de todas elas, é o companheirismo. Porque disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, para que esteja junto dele, diante dele. O companheirismo. E quando isso acaba no casamento, o casamento está fadado à falência. Companheirismo. Depois é que Deus fala, crescer e multiplicai-vos, ou seja, uma outra finalidade do casamento é justamente a propagação da espécie humana, a criação da família. Mas antes, Deus estabelece o companheirismo. Não é bom que o homem e a mulher estejam só. Mas essa praga ensina que a mulher tem que se depender do homem. E muitas mulheres empinam o nariz e aí descartam os seus maridos. Então está sendo um grande problema. Mas, fechar o parênteses, que a gente não está tratando de casais aqui hoje. Então, ele vai colocar aqui, não há diferença entre homens e mulheres. O movimento passou a negar a distinção entre masculino e feminino, contestando, por exemplo, a existência de profissões tipicamente masculinas e outras tipicamente femininas, além de negar a especialidade dos papéis materno e paterno na educação dos filhos. O papel da mulher no âmbito familiar passou a ser visto como uma convenção social e de uma opressão histórico-cultural da qual ela deveria se libertar. Então isso começou a ser pregado, ser doutrinado. Infelizmente hoje, muitas mulheres pensam dessa forma. Eu não sou aqui nem fazendo apologia à dependência da mulher ao homem e que a mulher tem que ser subjugada ao homem. Não. Quando eu trato com casais e que eu coloco ali, que alguns homens ou maridos, eles inflam o peito e batem assim, dizem, eu sou cabeça. E eu digo, quando eu leio isso na Bíblia, eu não inflo meu peito. Ao contrário, quando eu leio isso na Bíblia, eu sinto o peso da responsabilidade. Porque aqui está falando não de superioridade ou inferioridade, aqui está falando de papéis. São papéis distintos. O homem não é superior à mulher, ou vice-versa. Não é uma guerra de sexos. Porém, o homem, quando Deus disse que é cabeça, ele tem a responsabilidade maior. Aí eu faço a pergunta, quem foi que comeu primeiro da fruta? A mulher ou o homem, lá no Jardim do Éden? A mulher? Tá. Mas quem Deus chamou primeiro para a prestação de contas? Ele ou ela? Então, eu digo, senhores cabeças, os senhores serão chamados primeiros do que elas. Responsabilidade, porque ali não está falando que o homem é superior à mulher. Não, ele está falando da responsabilidade do lar. Deus vai pedir de você a responsabilidade maior. Mas entregou a vida pelo corpo. Muito boa a colocação, pastor. Então, eles colocam então essa questão que é uma opressão histórico-cultural de qual a mulher deve se libertar. O segundo pilar deles é o sexo biológico é transitável. Observa que coisa terrível. A ideologia de gênero vê o sexo biológico como um dado transitório, que pode ser pela escolha de um gênero diferente. Comportamentos como a transexualidade são encorajados e vistos como demonstração de liberdade e emancipação individuais. Então, aí eu conto aqui o exemplo, Aqui é um outro exemplo, eu cito esse aqui, que no Mato Grosso a justiça permitiu mudança de sexo e gênero em documentos de uma criança de 9 anos. Segundo a mãe, a criança não aceitava vestir roupa de menino. Então, essa é
uma realidade que nós estamos vivendo. Terceiro, família tradicional é um estereótipo. Aí na página 19 vocês veem aqui os modelos de famílias ou modelos estabelecidos pela ideologia de gênero. Veja só, aí vem aqui, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem. Aí vem aqui, ó, mais uma vez, homem com homem e com bebê, certo? Imagina só a criança sendo criada por dois pais ou duas mães, e um dizendo que é a mãe, e o outro dizendo que é o pai. Então por aí você vê, outra aqui, que está na moda também, a mãe solo, o pai solo, certo? Então, esses são os modelos que eles estão pregando, certo? Quando a Bíblia, ela mostra que Deus criou o homem e a mulher. Macho e fêmea os criou. Então eles vão colocar que esse modelo tradicional que a igreja defende, isso é um estereótipo, isso é coisa do passado, e que a gente precisa simplesmente não aceitar mais esse tipo de coisa, certo? Então, estão abolindo, inclusive, vai chegar, não sei se já chegou aqui, mas em alguns lugares, essa questão de Dia dos Pais, Dia das Mães, lá nas escolas, não, é o cuidador, Então não tem negócio de pai, de mãe, tudo que se remeta a gênero, eles querem agora, de fato, dissolver. Deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa, que um pastor, amigo meu, ele me mandou, ele disse, a filha de um pastor, ela foi preencher uma ficha de emprego, ela foi fazer uma entrevista, e ela foi então levada para um computador para preencher a ficha de emprego. Veja só aqui o que tinha lá nessa ficha. Deixa eu ver se eu acho aqui. E é assustador, irmãos, é assustador. Por quê? Porque os nossos filhos vão se deparar com isso. Ver se eu consigo achar aqui para mostrar para vocês. E ali tinha, na parte onde tinha sexo, tinha mais de 20 itens ali para ela escolher o que é que ela era. Então imagina só a situação. Achei aqui. Aí estava lá, sexo, masculino, feminino, agênero, neutro, ambigênero, andrógeno, bigênero, demigênero, dois espíritos, efêmere, feminino para masculino, FTM, fluido, gênero inconformado, homem cisgênero, homem não binário, e assim vai. Agora, em cada um desse, aí tinha lá a explicação o que era. Bem, isso não é regra nas empresas, não é que as empresas estão fazendo isso, mas essa empresa que a menina foi, filha do pastor, tinha isso aqui. Ele mandou para mim a ficha, aqui está a ficha com o nome dela, a ficha dela que ela tirou lá, um print da tela, e ela então mandou para o pai dela. Observa, imagina para criança, você é o quê? Você é um gênero neutro, você, entendeu? Então, a autora do livro lá, Tiago, é a Miriam, mas eu acho que está em falta esse livro, da Miriam. Então, a família tradicional, eles consideram como estereótipo. Vamos avançar aqui, que o nosso horário já passou. Um outro pilar é a dessexuação da paternidade. Então, para a ideologia de gênero, página 20, os filhos deixam de ser frutos da relação sexual entre um homem e uma mulher para serem gerados artificialmente por qualquer grupo social. Promove-se a fecundação in vitro e sustentam-se práticas objetivamente brutais, como a da barriga de aluguel. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos. O que é diferente de uma pessoa que tem dificuldade para engravidar e procura uma ajuda, cientificamente, ela vai com o próprio óvulo dela, com o próprio espermatozoide do marido, e faz
tentam a fecundação in vitro e ali é feito, mas é o marido e a esposa pela dificuldade que ela tem de engravidar. Então é um processo natural, tal. Mas aqui não, é aquela questão. A geração de um filho não pode, veja só, não pode ser por vias sexuais. Essa ideologia, a dessexuação da paternidade que eles estão colocando aqui, não é aquela mulher que não consegue engravidar, não é isso. Mas é a dessexuação da paternidade, ou seja, não é necessário um relacionamento sexual para que realmente se tenha um filho. Então, se vai in vitro, pega uma barriga de aluguel de alguém qualquer e de repente tem a criança ali. Então, essa é a visão, certo, dos ideólogos de gênero. E finalmente, irmãos, que é a parte, entendeu, terrível, o mais terrível é a conquista das escolas e da mídia. Página 21. Uma das estratégias usadas pelos ideólogos de gênero para disseminar e implantar colonização ideológica de gênero é a conquista dos ambientes de educação e de comunicação, ou seja, as escolas e a mídia. E eles já conquistaram esse terreno. Com um discurso sobre igualdade de gênero, observe bem, se é familiar, com um discurso sobre igualdade de gênero ou homofobia, esses ideólogos invadiram as mídias eletrônicas, como a TV e as redes sociais e as escolas públicas e privadas, com o intuito de formar a mente de gerações e mais gerações de jovens e crianças na sua cartilha. Eles criam, irmãos, ícones homossexuais e transexuais, em oposição à ainda resistente opinião pública. E quem discorda é abertamente intimidado e atacado em sua liberdade de expressão. Criam leis criminais para punir aqueles que não aceitam a sua imposição e fazem um verdadeiro linchamento midiático naqueles que não se adequam à nova ditadura ideológica. Irmãos, eu tive numa cidade do Nordeste, realizando um trabalho, uma cidadezinha do interior, à beira do Rio São Francisco, uma cidade antiga, cidade de Penedo, em Alagoas. E aquela cidade é uma cidade extremamente católica, de um povo assim, bem conservador. E ainda é aquela cidade estilo interior, quando acontece alguma coisa, todo mundo sai das suas casas para ver o que está acontecendo. É aquela cidade pacata, onde as pessoas no final da tarde colocam cadeiras ali na calçada e ficam sentadas ali na sombra, curtindo a sombra das suas calçadas. É uma cidade ainda assim. E acontece que lá teve uma passeata do orgulho gay nessa cidade. Um movimento como esse chama a atenção da cidade inteira. Todo mundo sai à porta, inclusive mulheres, crianças, todo mundo está ali vendo aqueles carros alegóricos passando, aquelas pessoas ali mal vestidas, e etc, etc. Um homossexual, ele ali em plena rua, naquele desfile, ele decide tirar suas roupas e ficar completamente despido, com crianças ali à vista, mulheres, famílias. 2 policiais chegaram e abordaram aquele sujeito e pediram tranquilamente que ele vestisse as roupas, porque tinha crianças ali que estavam vendo. E ele então disse assim: vem então me vestir. Bem, os policiais, eles são treinados para agir, e eles foram lá tentar vestir o sujeito. E pegaram ele aqui, tal, fortemente, para poder vesti-lo. E ele então fez que estava desmaiando. Os policiais pegaram então pelas pernas, pelos braços, colocaram ele no camburão. Por quê? Porque ele estava cometendo um crime de atentado ao pudor. E levou para a delegacia. Filmaram isso. E eu estava justamente naquela semana realizando o evento nessa cidade. E a mídia local
não falava noutra coisa a não ser nisso. Era no rádio, era na TV, aonde você colocava. Agora, eram psicólogos, eram advogados, eram criminalistas, eram, enfim, assistentes sociais. Todas essas pessoas, eles estavam questionando o comportamento dos policiais e dizendo, são homofóbicos. E ninguém, eu não vi um que dissesse o seguinte, mas ele estava fazendo um atentado ao pudor. Ninguém. Resultado, aqueles policiais, não sei, mas se dizia que poderia ser expulsos da corporação por causa disso. Eu tenho um parente que ele já foi da polícia, da inteligência da polícia, e ele disse para mim, Jamel, o que os colegas policiais dizem é que a partir de agora eles podem ver dois homossexuais praticando sexo em plena praça pública, à luz do dia, e eles não vão fazer nada, porque eles são pai de famílias, eles têm emprego, e eles precisam ganhar o salário dele, então eles vão fechar os olhos e vão fazer de conta que não estão vendo aquilo ali. Olha onde nós estamos chegando. Então, a conquista das escolas e da mídia, todos eles só falam a mesma coisa e usam a mesma linguagem. Então, mas vamos para concluir. Hoje é mais a introdução, para que a gente entenda o assunto, e a partir de amanhã vamos falar de soluções. O que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente precisa fazer? A ideologia de gênero à luz da Bíblia. Então a gente vê, por exemplo, os transtornos que são causados por isso, são os mais diversos possíveis, e eu vejo que uma das coisas piores é a formação da personalidade, ou seja, afetando as nossas crianças na formação da sua personalidade. A ideologia de gênero à luz da Bíblia. A Bíblia, ela é clara e ela não deixa dúvidas. Gênesis 1:27 nos diz, página 25. Deus criou o homem e a mulher. Não há margem para um terceiro sexo aqui, ou um sexo neutro. Não há como falar em determinação de gênero se sua base não for o sexo biológico. Por isso a Bíblia Sagrada afirma de forma muito clara a distinção natural entre homem e mulher. E você vai ver isso em Gênesis 2:15-25, Deuteronômio, tal. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre o que é homofobia. E vou mostrar por que nós não somos homofóbicos. O que a gente não pode fazer, não deve fazer, certo? E a gente vê algumas atitudes erradas de alguns crentes nas mídias sociais em relação a isso. Nós vamos seguir o que a Bíblia diz, mas nós não podemos usar realmente determinadas atitudes. Então, assim, como é que eu posso defender a Bíblia, defender a palavra e não ser homofóbico? Sim, eu vou mostrar isso para a liderança que vai estar aqui, que é possível isso acontecer. Veja o que diz Romanos, capítulo 1, versículo 24-32. E aqui mostra a ordem da criação original de Deus. E esse texto, ele vai mostrar a mudança dessa ordem, da natureza criada por Deus. E que Deus, ele não aceita esse tipo de comportamento. Então eu coloco que a Bíblia, e aí tem os textos para vocês lerem em casa, e mostrar que Deus, ele não aceita, porque vai contrário à natureza, ou à criação. Então, o que está sendo proposto, e que muitas pessoas muitas vezes não entendem,
é atingir a família ou destruir a família. Uma pessoa pode ter lá sua tendência à questão da homossexualidade. Hoje, como profissional, como psicólogo, eu não posso tratar. Se chegar um homossexual no meu consultório e eu for propor para ele um tratamento, e o conselho de psicologia souber, eu serei cassado. Eu não posso tratar. Como pastor, eu posso aconselhar, eu posso atender, conversar com uma pessoa fora do consultório. Mas não posso tratar. Há uma lei. Inclusive, foi uma juíza que tinha derrubado essa lei, o Supremo novamente vetou. E mais uma vez volta a resolução do CRP, do Conselho Federal, do CFP, volta a valer. Ou seja, o psicólogo não pode tratar. Não pode tratar. Mesmo que a pessoa procure ajuda, querendo tratamento, nós não podemos fazer isso. Então, observe como a coisa funciona. E eu vou concluir, que está a última parte aqui, desse material que escrevi, dessa primeira parte, e eu coloco que aceitar a ideologia de gênero é trocar a verdade de Deus pela mentira, fabricada pela própria concupiscência humana. Vamos todos ler juntos isso aí? Vamos lá. Aceitar a ideologia de gênero é trocar a verdade de Deus pela mentira, fabricada pela própria concupiscência humana. Então, como cristãos, convictos, e eu termino com essas palavras, devemos nos opor à ideologia de gênero e saber refutá-la com a sólida base bíblica. Devemos falar da ideologia de gênero, mostrando quão contrária às Escrituras ela é. Então, essa é apenas a introdução, para que a gente entenda em que terreno nós estamos pisando. O que está acontecendo nas escolas, o que está acontecendo nas mídias sociais. Eu, domingo, estarei conversando com os pais aqui, vamos ter um tete-a-tete com os pais, mostrar como você acompanhar o seu filho, como você conversar com ele, sem, de repente, assim, querer castrá-lo, não é tomando as coisas dele, mas como você resgatar a comunicação dentro de casa, resgatar a comunicação no lar. Isso é muito importante. E eu sei que Deus, domingo de manhã aqui, estarei orando pelas famílias, e eu sei que Deus vai fazer algo especial na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus nos abençoe. Eu trouxe aqui, irmãos, alguns materiais, o Tiago vai estar ali no final, no stand, e eu trouxe esse livro, Psicologia Pastoral. Ele está indo agora, saiu agora a 10ª edição desse livro. Temos um curso oferecido pela nossa CGADB, que é a nossa FAECAD, eu gravei as aulas lá, e temos o básico e o avançado desse curso, e agora estamos com esse livro, que é o meu lançamento pela CPAD, Psicologia Aplicada à Educação Cristã. Então, como você trabalhar, como você entender o comportamento da criança, como você ajudá-la no processo de aprendizagem. Aqui eu falo sobre a influência da mídia, inclusive, são vários capítulos que eu falo sobre a influência da mídia no processo da aprendizagem. E aqui eu trago muitas ideias de como você trabalhar, usar a psicologia na sala de aula. Aqui nós temos em torno de aproximadamente umas 400 dinâmicas, assim, são sugestões de atividades que você pode fazer. E temos alguns outros, aqui me trouxeram lá, a Pequena Rosa Vermelha. Esse é um material que nós publicamos pela nossa editora, muito lindinho, mas é um material de conscientização para as crianças sobre a questão do abuso sexual infantil. Pais, tenham cuidado com seus filhos, cuidado com quem deixa suas crianças, com quem deixa seus filhos. Proteja os seus filhos, proteja. E a melhor forma de proteger não é amarrá-lo aqui na sua saia e você sair com ele para onde você for, porque a gente não consegue monitorar 24 horas os nossos filhos. Mas você pode proteger como? Ensinando.
E depois eu vou falar sobre esse material aqui, que é o material para você usar no culto doméstico, como você realizar o culto doméstico. Nós temos material aqui na igreja, para ser usado nos cultos infantis da igreja, material para 4 anos. Aqui tem a base do cristianismo na linguagem da criança, a base do cristianismo. E aqui nós temos o manual dos pais, esse manual ensinando como você aplicar esse material no culto doméstico. Esse aqui é muito lindinho, a Princesa dos Cabelos Crespos. Esse aqui é de uma autora, ela sofreu muito bullying quando criança, por ser negra e ter os cabelos crespos. E ela então, um dia, ela foi despertada e ela entendeu que ela era uma princesa. E ela então conseguiu vencer aquela dificuldade. E hoje ela criou inclusive essa personagem. Ela faz trabalho nas igrejas, ela dá palestra, faz trabalho nas igrejas tal, com o personagem da Princesa dos Cabelos Crespos. E é um trabalho assim muito bom para crianças, você trabalhar a questão da autoestima da criança e a autoaceitação, para ela procurar se autoaceitar. E aí vem junto desse material, aí vem também aqui uma parte que é para colorir. Então, muito bom que aí tem aqui para a criança pintar, né, para ela colorir. Muito bem, aí tem o material, depois vocês visitam o stand, e eu sempre coloco o seguinte: o conhecimento é algo muito importante na vida da gente. Está escrito na palavra: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, nós precisamos investir no conhecimento. Então, eu não coloco para vocês, compra aqui, ajude o pastor Gemel. É óbvio que você, depois de uma pandemia dessa, você comprando material, você está ajudando o ministério do pastor Gemel, com toda certeza estará nos ajudando. Agora, não faça apenas para ajudar o pastor Jamiel, faça para usar o material, para ser abençoado na sua casa, na sua família, com um material didático que vai realmente fazer uma diferença na sua vida. Deus abençoe, quero agradecer aí a oportunidade, e amanhã tem mais, se Deus assim permitir.